Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. De certa forma, não posso dizer que é um espanto o que eu vou falar aqui para vocês. Eu já esperava isso. É quando uma editora, tenta dar uma volta por cima de uma situação comercial que não está nada boa, que está bem ruim, e já está bem ruim há 5, talvez 10 anos, e aí ela tem que tentar dar uma virada editorial profunda, prometendo grandes mudanças, mas na verdade ela acaba no mesmo lugar. Eu estou falando aqui da nova série Sem Limites, da DC Comics, que começou com essa edição aqui, que pretendia ser uma grande transformação. Ela tem até uma edição diferente, porque ela tem duas capas, né? Tem uma capa que vai falar de um determinado universo que vai ter continuidade a partir daqui, que é o Sem Limites, e outra capa que vai dar fazer uma primeira abordagem do novo universo chamado Absoluto, ou Absolute em inglês, enfim. Então aqui havia essa pretensão que, na verdade, na minha opinião, é uma assinatura da DC Comics dizendo que as coisas não iam nada bem para a editora. Apesar daquelas mentiras de sempre. Ah, não, porque está vendendo muito, porque faz um enorme sucesso, porque está ganhando até prêmio. Tudo isso daí, quem conhece um pouquinho do mercado, não só de quadrinhos, mas de séries de televisão, de filmes, de tudo mais aí que da cultura de uma forma geral, sabe muito bem que uma das estratégias mais antigas para continuar tentando sobreviver no mercado é dizer que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que está tudo dando certo, mas nós vamos mudar tudo. É engraçado isso, né? Nós vamos mudar tudo, mas está tudo ótimo, está tudo sensacional. Isso é uma assinatura, é aceitar, é a admissão de que as coisas não vão nada bem para o lado editorial da DC Comics, que também vai do mesmo jeito para a Marvel Comics, que está indo para um buraco extremo, tá? Eu que acompanho quadrinhos já há muitos anos, né? E voltei a acompanhar com uma certa intensidade maior a partir de 2012 e tal, percebi claramente essa mudança de rota que levou a DC Comics e a Marvel Comics para um buraco editorial do qual é muito difícil sair. É muito difícil. Não resta dúvida que só resta fazer promessas e mais promessas, e desde 2019, mais ou menos, quando esse fracasso editorial está cada vez mais claro, a DC vem prometendo grandes mudanças, grandes transformações e acaba sempre no mesmíssimo lugar. E foi o que aconteceu aqui, tá? Essa série Sem Limites aqui pretende fazer, essa edição aqui, né? Ela pretende marcar uma ruptura acabou o multiverso, né? Eles vivem criando e descriando o multiverso, né? O multiverso existia lá nos anos 80, depois deixou de existir, depois foi sendo recriado, aí veio o Renascimento, aí veio os Novos 52, sempre relançando, reiniciando o universo da DC Comics, algumas vezes dando relativamente certo, que é o caso dos 52, na minha opinião, tem um bom momento ali nos 52, apesar de muitas críticas, e também no Renascimento teve algum momento interessante. Mas, na verdade, fica sempre rodando no mesmo lugar. É muito difícil você manter isso por muito tempo. Mas os esforços do Renascimento e dos 52 foi razoável, funcionou direitinho, tem grandes momentos, tem boas histórias. Mas de 2015 para cá, a coisa, 10 anos mais ou menos, a coisa não vai funcionando. Nem as recriações do universo da DC Comics funcionam. Aqui, depois de encerrarem mais uma vez o multiverso, naquela série medíocre ao extremo,
horrível, aquela série Poder Absoluto, que parece ter sido escrito por uma criança de 12 anos de idade. Tamanha é a infantilidade da história principal, negócio de Amanda Waller, faz uma ligação com outros vilões do universo, e aí roubam os poderes de todos os heróis, aprisionam todos eles numa prisão ultra secreta. Sabe, sinceramente, é uma história feita por alguma criança de 12 anos de idade. E aí, vamos rever tudo agora. Não, Poder Absoluto acabou com uma fase, nós vamos para outra fase. Uma outra fase que, na verdade, fica tudo na mesma, tá? Aqui passam a existir dois universos. Não tem mais o multiverso. Tem dois, tá? Para mim, já é um multiverso. Dois já é multiverso. E aí, de um lado, você tem o Sem Limites, né, que é mais ou menos uma continuação do que já havia antes, não tem muita mudança, até as histórias vão manter os mesmos autores, os mesmos artistas e tudo mais, após essa edição aqui do Sem Limites, e alguns vão sofrer algumas mudanças, né? Alguma coisa do Poder Absoluto vai refletir nas histórias novas, tá? Como acontece basicamente, principalmente aqui no Super-Homem, tá? No outro, que é o tal do Universo Absoluto, vai ter também uma linha de revistas, né? Essa aqui é a linha de revistas do Sem Limites. Está aqui o Super-Homem, está aqui a Mulher Maravilha e o Flash, né? Tem também o Batman, tem também os Melhores do Mundo, tem a Liga da Justiça, dentro do universo Sem Limites. Nesse universo absoluto, que é um futuro distópico, um universo distópico, onde o Darkseid mudou tudo e, na verdade, não passa de um golpe editorial, porque vai recriar o Batman, vai recriar a Mulher Maravilha, vai recriar o Super-Homem num universo muito mais negro, muito mais lúgubre, muito mais terrível, muito mais dramático, mas, na verdade, um universo completamente distante da nossa realidade. Pode agradar alguns? Pode, é claro que pode agradar alguns, né? Não existe unanimidade, aliás, graças a Deus, que toda unanimidade seria burra. Mas a unanimidade, dentro dessa expectativa, tem esses dois universos. Mas eu já adianto para vocês de que isso aqui é muito mais uma declaração de que as coisas não vão nada bem dentro da DC Comics, essa tentativa de fazer uma grande transformação no que, na verdade, é a mesma coisa. Vai continuar sendo a mesma coisa. E um dos exemplos que eu já posso antecipar para vocês é o Super-Homem. Está aqui. Eu fiz questão de ler três edições para confirmar o que eu já sabia antes da primeira. É que isso aqui também não vai a lugar nenhum. É uma história bem chatinha, bem sem graça. Agora a Lois Lane também é a Superwoman, né? Aqueles remendos que você sabe que não vão construir boas histórias. Aí a Superwoman volta ao Apocalipse, e aí tem conversa com o futuro, porque o Apocalipse visita o Super-Homem, o Apocalipse do futuro, porque o Apocalipse não vai morrer jamais, porque ele é uma força da natureza. A mesma coisa que acabaram de falar do Darkseid, né? O Darkseid aqui deixa de existir para se tornar um novo Darkseid num outro universo, no universo absoluto. É um novo Darkseid, depois que ele apenas desaparece de uma maneira completamente inexplicável, uma maneira extremamente frágil, extremamente sem graça. Aqui no Sem Limite, o Darkseid, né, vai deixar de existir para, na verdade, voltar a existir. Quer dizer, fica aquele negócio do cachorro que corre atrás do rabo o tempo todo. E aqui no Super-Homem é a mesma coisa. Agora tem a Superwoman, e aí eles mudaram os conceitos de algumas empresas. Quer dizer, você percebe claramente que é uma coisa que vai para o mesmo lugar e depois vai voltar para o mesmo lugar, que é o caso do próprio Universo Absoluto. O Universo Absoluto já está com o seu fim demarcado, ele não vai durar muito tempo. Se fizer algum sucesso, vai durar algumas edições aí, talvez um ano e tal, mas logo em seguida eles vão encerrar o Universo Absoluto e vai voltar tudo para a mesma coisa.
E dificilmente boas histórias são construídas dessa forma, ainda mais quando enveredam por coisas assim muito grandiosas, sabe? Universos inteiros, essa coisa toda. Isso é um caça-níquel, isso é coisa para criança. Infelizmente, os nossos super-heróis podem agradar ainda algumas crianças, mas não a grande maioria. Até a próxima.